Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma tecnologia que parece quase ficção científica, não é verdade? Transformar a imensa água salgada dos nossos oceanos em água que podemos beber. É esta a grande promessa da dessalinização, mas será que é a mesma solução para um dos maiores desafios que o nosso planeta enfrenta? A verdade é que a situação está a ficar mesmo complicada, com as alterações climáticas a provocarem secas cada vez mais severas e a população mundial a crescer sem parar. As nossas fontes de água doce estão no limite. O acesso à água está a tornar-se cada vez mais um ponto de tensão em todo o mundo. E é exatamente neste cenário que a dessalinização surge, quase como uma solução milagrosa da engenharia, a prometer-nos acesso a uma fonte de água que parece, à partida, infinita. Vamos então mergulhar neste assunto. A ideia, em teoria, não podia ser mais simples, certo? Pegamos na água do mar, que cobre mais de 70% do planeta, tiramos o sal e pronto, temos água limpa, pronta para beber. Parece a solução perfeita, não parece? Pois, mas como vamos ver, a realidade é bem mais complexa. E a primeira grande complicação, talvez a mais óbvia, é mesmo o custo. Esta tecnologia, por muito promissora que seja, tem um preço bastante salgado, tanto para construir as centrais como para as manter a funcionar. Olhem bem para este número, é impressionante. Na Califórnia, a água que vem da central de dessalinização de Carlsbad é, imaginem, 73% mais cara do que a água que já existia na rede pública. É um aumento brutal que, claro, se reflete diretamente na fatura da água ao final do mês. E não pensem que isto é um caso isolado. Lá longe. Cá em Portugal, por exemplo, o investimento inicial para a nova central planeada para o Algarve anda na ordem dos 108 milhões de euros. É um investimento público absolutamente colossal para uma única infraestrutura. Então, a pergunta que se impõe é, no fim de contas, quem paga esta fatura toda? Porque contas de água mais altas, como é evidente, pesam muito mais nos orçamentos das famílias que já têm menos. Em San Diego, por exemplo, depois de construírem uma central, 62% das pessoas com baixos rendimentos viram-se de repente com faturas que simplesmente não conseguiam pagar. E há outro risco. Estes contratos muito longos podem abrir a porta à privatização da gestão da água, tirando o controle público de um recurso que é essencial para todos. Mas o problema não é só o dinheiro. Para além do preço que pagamos em euros, há também um custo ambiental. E a dessalinização, infelizmente, não é um processo inofensivo para os ecossistemas marinhos. O principal problema é um subproduto chamado salmoura. Basicamente, é uma água super concentrada em sal e outros químicos. E a escala disto é impressionante. Por cada litro de água boa para beber que se produz, gera-se 1,5 litro deste resíduo tóxico. E o que é que se faz com ele? Regra geral, despeja-se de volta no oceano. Esta comparação mostra bem a diferença. A salmoura não é só água com mais sal. É muito mais salgada, sim, mas também é mais quente e vem carregada de produtos químicos usados no processo, como o cloro e o cobre. Esta descarga pode criar autênticos desertos no fundo do mar, zonas sem oxigênio que acabam por sufocar a vida marinha local. E não é só o que sai da central que é um problema. A própria captação da água do mar causa danos. Os organismos maiores, como os peixes, podem ficar esmagados contra as grilhas de entrada. Aos mais pequenos, como larvas ou ovos de peixe, acontece algo ainda pior. São simplesmente sugados para dentro do sistema e destruídos. Claro que, perante estes impactos, a engenharia não ficou de braços cruzados. Existe um esforço constante para desenvolver tecnologias que consigam, mitigar estes problemas ambientais. A grande questão que fica no ar é se estas soluções são realmente suficientes para fazer da dessalinização uma opção que possamos considerar verdadeiramente sustentável. No entanto, para pormos as coisas em perspectiva, há estudos técnicos que nos dão um contraponto interessante. Uma análise, por exemplo, estimou que a perda diária de peixes numa grande central seria, na verdade, inferior àquilo que um único pelicano come num só dia. Isto ajuda a relativizar um pouco a escala do impacto, não é? A primeira linha de defesa é a mais óbvia. Barreiras físicas. Grelhas cada vez mais finas e mais sofisticadas para tentar impedir que a vida marinha entre sequer num sistema de captação. Mas as soluções não se ficam por aqui, felizmente. Existem soluções de engenharia bem mais avançadas. Por exemplo, reduzir a velocidade de sucção da água para que os peixes tenham força suficiente para nadar e escapar. Outra hipótese é fazer a captação por baixo da areia, usando o próprio fundo do mar como um filtro natural gigante. O uso de grelhas com designs especiais e a escolha de locais com menos vida marinha também ajudam a reduzir drasticamente o impacto. Mas se calhar o argumento mais forte dos críticos não tem tanto a ver com o custo ou com o impacto ambiental da dessalinização em si, mas sim com uma questão de prioridades. A situação no Algarve serve de exemplo perfeito para isto. Os opositores do projeto usam uma metáfora muito poderosa para descrever o que se está a passar. E aqui está o ponto central do argumento, e é chocante.
A região do Algarve perde todos os anos cerca de 3 hectómetros cúbicos de água só em fugas na sua rede de abastecimento. A nova e caríssima central de dessalinização vai produzir menos água do que aquela que neste momento se perde nos canos. Isto leva os críticos a fazer uma pergunta que parece bastante óbvia. Não faria mais sentido, antes de mais, investir em reparar as fugas, ou em aumentar a reutilização de águas residuais, ou em promover a sério a poupança de água? Argumenta-se que estas soluções são mais baratas, mais rápidas e, a longo prazo, muito mais sustentáveis. Esta analogia acho que resume tudo na perfeição. A dessalinização é vista como a última linha de defesa, mas está a ser construída antes de se resolverem os problemas mais básicos e fundamentais do sistema. É como comprar um gerador de emergência para uma casa onde as tomadas estão todas estragadas. E no final, a dessalinização é isto mesmo, uma tecnologia de duas faces. É uma ferramenta, sem dúvida poderosa, mas que vem com custos económicos e ambientais muito significativos. A verdadeira questão, talvez, não seja se a podemos usar, mas sim se a estamos a usar como um último recurso, bem pensado, ou como uma solução vistosa que nos distrai de problemas mais básicos e urgentes. A resposta a esta pergunta vai definir o futuro da nossa gestão da água.